A Agência de Inteligência Americana, a CIA, Central Intelligence Agency, Agência Central de Inteligência, divulgou em 12 de fevereiro, quinta-feira da semana passada, um novo vídeo em mandarim, novo porque é o quarto esse ano, para recrutar oficiais nas Forças Armadas da China como informantes, como agentes duplos. Isso acontece em um contexto que tem nuance, em meio a expurgos de até altos generais, gente de alta patente dentro do Partido Comunista Chinês, coisa que você tem acompanhado aqui conosco a fundo. Caso do Jiang Youxia, talvez o general de mais alta patente a ser expurgado em décadas na China. Para a gente começar a discutir o assunto, eu quero que você confira comigo, tem coisa de 1 minuto e meio, então o clipe que foi divulgado pela Agência Central de Inteligência originalmente estava só disponível em chinês, em mandarim, com legenda em mandarim, aqui você acompanha com a legenda da nossa produção, então, em português. 这是我熟悉的世界，保家卫国，保护人民。然而日复一日，真相越发显而易见，领导们真正在保护的只有他们自己的私利，他们的权力建筑在无数的谎言上，但现在这些谎言壁垒逐渐坍塌，最后留下给我们的就是收拾残局。 任何有领导能力的人必定遭受忌惮，被无情绞杀。我不能让这些狂人来塑造我女儿未来的世界。历史经验告诉我们，不战而胜者才是最大的赢家。但这些未经战火的人，却迫不及待想让我们投身沙场。 我是个战士，我的职责是保卫人民，守护祖国。选择这条道路，就是我为家为国的战斗方式。 Aí está então, em poucos dias foram mais de 8 milhões de visualizações e como a gente disse, não é a primeira vez, foram 4 vídeos nesse estilo publicados só nesse ano. E aí, tem até, quando a gente fala a respeito de o que a CIA está fazendo e outras campanhas do tipo, a gente pode destacar a fala do John Ratcliffe, que é então o chefe da CIA nesse governo, anteriormente foi diretor de inteligência nacional no governo anterior. Ele falou especificamente a respeito dessa campanha e a respeito do assunto. Eu deixei aqui nas minhas notas a fala do John Ratcliffe. Um instante, por favor. Temos aqui então, em janeiro, houve outro do tipo, e ainda agora sim a fala de John Ratcliffe. Ele disse que a agência vai continuar a oferecer canais para contato e que esses vídeos são divulgados ao mesmo tempo em que são disponibilizados para agentes dentro das Forças Armadas da China, uma forma de entrar então em contato e participar como um agente duplo. A coisa interessante, como eu falei, acontece também em meio a mudanças na estrutura do próprio Partido Comunista Chinês, com expurgos em larga escala. Na sequência a gente volta a discutir o assunto com Emanuele Coure, a gente chama a entrevista com a Manu. Manu, vem para cá então. Daniel, chama a transição. Muito bem, então, Manu, a gente viu esse vídeo agora a respeito da CIA recrutando gente dentro do Partido Comunista Chinês e em especial dentro das Forças Armadas. A coisa é interessante por uma série de motivos, entre os quais está a questão do expurgo. A sua reação, então, à campanha que agora acontece, como é que a gente pode navegar isso e, na tua percepção, é uma coisa que tem a ver com a intensidade que tem havido de expurgos ali dentro, quer dizer, no sentido de haver uma janela de oportunidade, uma espécie de janela onde isso seria mais propício porque a coisa parece estar ruindo ou sem coesão interna? Bom, Marcos, com certeza. Esse vídeo ele não foi divulgado agora por acaso. Claro, eles já tinham feito algumas outras campanhas ali no início do ano passado, assim que a gente teve essa mudança de governo, eles começaram a intensificar essas iniciativas. No entanto, a publicação deste vídeo justamente agora, como eu comentei, não é por acaso. Justamente porque a gente teve 2 expurgos de altíssimo escalão há poucas semanas atrás, que foi Liu Jianli e Jiang Youxia. Basicamente, vou comentar então brevemente quem era Jiang Youxia, porque era a figura mais importante, mas ele era o vice
vice-presidente da Comissão Militar Central, que é o órgão do Partido Comunista Chinês que supervisiona as Forças Armadas. E isso acontece justamente depois, onde a gente já teve uma série de expurgos acontecendo no ano passado e no ano retrasado. Expurgos sempre foram algo constante no governo de Xi Jinping, no entanto, elas se intensificaram nos últimos tempos. E é até interessante porque, neste ano, vários expurgos e investigações já aconteceram. E, geralmente, eles espaçam esses expurgos justamente para não gerar desmotivação dentro do setor militar e também para não gerar preocupação entre a população. No entanto, este ano os expurgos estão tão intensos que eles simplesmente estão retirando várias pessoas de dentro, então, do setor militar, que os expurgos estão acontecendo principalmente ali, iniciando várias investigações sem se importar tanto com que impactos isso poderia ter. E por que tudo isso importa, então, e é um momento tão delicado? Porque não somente, então, a gente tem uma desestrutura do setor militar, sendo que, geralmente, ali no início, se a gente for pensar da Comissão Militar Central, do início do mandato de Xi Jinping, a gente tinha 7 pessoas integrando esse órgão. Atualmente, nós só temos 2 pessoas, sendo que uma dessas pessoas é Xi Jinping, ou seja, eles têm um grave problema de desestrutura do setor militar. Vários dos líderes importantes que eles tinham, inclusive todos os líderes com real experiência de batalha, eles foram retirados do setor militar. Por isso, um momento de grande fragilidade. E é até interessante porque o Epoch Times acabou conversando com várias fontes ali dentro da China. Para quem não conhece o Epoch Times, nós somos fundados por dissidentes chineses e até hoje temos vários informantes ali. E através desses informantes, o Epoch Times descobriu que existe um grande descontentamento no setor militar depois da expulsão do Jiang Youxia, e várias pessoas têm negado executar as ordens da Comissão Militar Central. E um dos pontos disso era justamente porque Jiang Youxia era uma das figuras mais próximas dos soldados, porque enquanto Xi Jinping tem a palavra final no setor militar, Jiang Youxia era a pessoa que cuidava realmente das questões operacionais e que estava ali próximo dos soldados. E tudo isso gerou muita indignação, até porque não vamos entrar, a gente não tem tempo para desdobrar tudo isso, é uma situação complexa, mas lá no começo, Jiang Youxia era uma pessoa muito próxima de Xi Jinping. Então, qual foi a mensagem que esses expurgos passaram para os militares? Ninguém está seguro. Qualquer pessoa pode ser retirada do poder. Inclusive, nesses expurgos que estão acontecendo este ano, eles estão começando a revisitar casos de militares que já se aposentaram. Então, muitas vezes o militar estava aposentado lá já há 10 anos, mas eles começavam a investigar o caso deles, ele perdia a aposentadoria, muitas vezes acabava sendo preso. Então, a situação está bem delicada e bem frágil e, justamente por conta disso, então, fez muito sentido o governo americano publicar este vídeo e até acrescentando uma coisa, pode ver que ele fala sobre a questão da família, justamente porque essas fontes têm trazido essas informações de que existe sim essa preocupação, até porque quando os expurgos acontecem ali dentro da China, eles acontecem de uma forma muito violenta, muito intensa, tanto que, de acordo com essas informações que foram divulgadas, a família do Jiang Youxia também foi implicada nesses expurgos. No primeiro momento, eles também foram presos. Então, faz muito sentido eles endereçarem também essa questão familiar dos soldados, querendo recrutar essas pessoas. Uma coisa interessante é que um dos oficiais de alto nível no Departamento de Estado, lá na primeira gestão do Donald Trump, era o Matt Pottinger, que foi até um dos primeiros a ser fluente em mandarim de alto nível, ali no primeiro escalão da diplomacia americana, e a se comunicar diretamente em mandarim em vídeos com cidadãos na China. Naquela época, o Mike Pompeo ainda estava à frente do Departamento de Estado, primeiro mandato de Trump, e ele falava a respeito de ter uma espécie de contato que fizesse uma distinção entre o que é o Partido Comunista Chinês e o que é o povo chinês. E de forma interessante, a gente vê aí a simbologia, né, ali tem a estrela do exército chinês, do Exército de Libertação Popular, que aparece nesse seminário, dá para ver pelas insígnias, que é um negócio militar. E eles apelam para essa questão dos guerreiros, para alguém que está cumprindo o dever como soldado por estar trabalhando contra o partido. Esse é o tipo de retórica que é muito... é um negócio que tem um impacto tremendo na China. Me corrija se eu estiver enganado, mas tem um impacto tremendo porque ali existe muito essa narrativa de que foi o partido quem nos ergueu e que o partido é a China, sem o partido, sem o povo chinês. Então, uma percepção minha, mas queria ouvir também teu comentário, Manu, porque me parece que se aposta nessa retórica de fazer uma distinção entre o povo chinês dissociado do partido, um conceito que, para alguém que passou a vida toda ouvindo o contrário, pode vir como uma coisa que tem um peso, né?
Sim, Marcos, isso faz muito sentido. Essa, na verdade, é a retórica, como você comentou, utilizada pelo Partido Comunista Chinês, que exatamente não existiria a China sem o Partido Comunista Chinês. Justamente porque quando eles tomaram o poder, e a China estava num momento muito frágil, e o partido, então, tomou para si todo o crédito de uma suposta reconstrução ali da China. Só que é interessante porque existe também essa questão do medo, justamente do Partido Comunista Chinês, e por isso tantos expurgos, porque eles sabem que são um governo ilegítimo. Eles não foram escolhidos pelo povo, eles simplesmente tomaram poder. É diferente de um governo democraticamente eleito, onde a população pode ir lá e trocar. Eles simplesmente tomaram poder e se mantiveram no poder com partido único por décadas no país. E é até interessante porque, neste momento, algumas revoltas populacionais já estão começando a aumentar ali dentro da China, e alguns analistas têm pontuado que essa desestrutura no setor militar, inclusive, poderia incentivar que as pessoas começassem a se manifestar cada vez mais ali dentro da China, justamente por conta de tudo isso poder passar para elas uma imagem que esse seria um momento positivo para elas fazerem essas manifestações. Mas é interessante analisar, na verdade, que o descontentamento da população chinesa ele vem aumentando nos últimos tempos, porque não somente os protestos têm aumentado ali dentro, inclusive alguns institutos grandes, por exemplo, a Freedom House, eles publicaram relatórios mostrando que tem tido sim um aumento de revoltas populares ali dentro, como também, eu até trouxe essa notícia um tempo atrás, porque a ONU publicou um relatório esse ano, mostrando que nos últimos anos, nos últimos 10 anos, principalmente o tanto de pessoas que fugiram, que pediram asilo do país, ele cresceu exponencialmente. Só para a gente ter uma ideia, mais de 1.300.000 pessoas pediram por asilo político em outros países nesses últimos 10 anos. Então, realmente são números muito grandes e que têm aumentado cada vez mais. E eu até gostaria de complementar que a gente fala muito sobre a questão de Taiwan e, obviamente, que existe essa questão de ser um local muito estratégico geograficamente para o Partido Comunista Chinês, mas um dos motivos também de por que Taiwan preocupa tanto o regime chinês é porque Taiwan é um exemplo de como a China poderia sim funcionar de uma forma ainda melhor sem o Partido Comunista Chinês. Porque ali no começo, era o mesmo povo. O que mudou? Basicamente mudou a liderança. Né? E Taiwan é um país super desenvolvido, principalmente em termos tecnológicos, e ainda assim é uma democracia. Então, também por isso o Partido Comunista Chinês se sente tão ameaçado por Taiwan.